Então, aqui eu vou passar por algumas das coberturas que a gente tem. Então, aqui, esse é um primeiro ponto que a gente chama dessa flexibilidade, né? Hoje, o nosso produto, ele tem duas coberturas básicas que são opcionais. Você compra uma ou outra, ou as duas, que é o roubo ou furto qualificado, ou os danos à bicicleta. Você pode comprar só uma ou as duas. Uma delas, né? Ou as duas. É uma opção de vocês. Além disso, a gente tem algumas coberturas adicionais que vão complementar o seguro para o seu cliente. Acessórios, quando a gente fala de acessórios, a gente está falando especificamente de alguns itens que são adicionais à bicicleta. São três, basicamente, que no final é como se fosse o mesmo, né? Que são ciclocomputadores, velocímetros e GPS. Então, você pode adquirir também uma cobertura para esses itens. Quando a bike elétrica, você pode contratar cobertura de danos elétricos. Danos a terceiros, aí quem vende automóvel conhece lá o RCF, né? Então é algo muito parecido. Você também pode contratar o RC caso o ciclista atropele alguém, bata num carro, bata numa outra bicicleta. E aí uma das perguntas que é a cobertura internacional, que também está disponível hoje para nós, para todos os nossos segurados, contratar a policy, desde que seja residente no Brasil. Se ele viaja para competir, para a lazer e leva a bicicleta, ele pode adquirir essa cobertura, né? Então aqui tem um pouquinho do detalhamento, né, de cada uma delas. Então, roubo e furto qualificado em território nacional, claro, se contratar cobertura internacional, automaticamente expande essa territorialidade. Danos à bicicleta, né? Se quebra o quadro, trinca uma roda, ou tem algum outro tipo de situação. A parte do RC, como eu falei, a gente tem algumas opções que vão de 50% do valor da bicicleta até 500. Então tem essa faixa para vocês escolherem. Esse combo de coberturas são o que habitualmente os clientes contratam, essas três. Porque muita gente acha que, eu quero seguro roubo, mas vocês não têm ideia o quanto bicicletas, por exemplo, de carbono, quando acontece um acidente, trinca o quadro e muitas das vezes é perda total do quadro. Então é importante oferecer para os segurados uma cobertura mais completa. E o RC que vocês sabem mais até do que eu, né? Com certeza. O quanto hoje é importante. Até uma curiosidade, eu estou renovando agora o seguro do meu carro e o meu RC era de 150 mil. Eu até falei agora há pouco para o corretor, falei, cara, eu preciso de 200 no mínimo, porque hoje qualquer carro na rua vale muito mais do que 100 mil, né? Então, ele até me sugeriu 250, que a diferença era a mínima, mas é só um ponto interessante. Acontece o mesmo na bicicleta. Imagina que você bata num carro, você está pedalando e eventualmente cause um acidente num carro ou numa pessoa. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Bom, E aqui, três das coberturas que eu comentei com vocês, né? A internacional, que é essa extensão de cobertura para o roubo, furto e danos da bicicleta, assim como os acessórios, que eu disse quais eram, né? Então, tem aqui o que você precisa, e danos elétricos para a bicicleta, especificamente, quando ela é uma bike elétrica, né? acho que tem alguma perguntinha aí da Vânia pensando em acessório, né, Van? Isso, a minha pergunta, ela seria voltada ali, o Daniel ainda vai chegar lá, né, que seria sobre a Bom, cobertura do smartphone, né? isso. Se você quiser continuar, quando você entrar ali na questão, a gente Legal. detalha mais Tá um chegando. pouquinho sobre ela. Mas aproveitando, a gente tem uma pergunta aqui no chat. O Aham. Amilcar está perguntando o seguinte: a franquia para os danos parciais? Sim, também. As franquias elas são tanto para roubo ou furto qualificado quanto para danos, né? Na verdade, todas as coberturas têm franquia. Só que hoje nós temos o diferencial de você escolher três tipos de franquias. Tem três opções lá para você escolher, que mudam eventualmente a participação obrigatória do segurado ou o mínimo, né? E você consegue deixar o mais personalizado possível. Então, Legal. hoje são três opções que a gente chama de franquia mínima, padrão e franquia reduzida, padrão e majorada. Então você pode escolher aí o que melhor cabe para o seu cliente. Obviamente a franquia reduzida aumenta um pouquinho o prêmio, a franquia majorada diminui um pouco o prêmio. Acho que não é muito diferente do que vocês conhecem. Ah, E legal. aqui, Tem uma pontinha aí, né, do que estava até na lâmina interior.
Tem um trechinho ali que foi colocado, né, sobre a questão do valor, que é sobre o valor aprovado da bicicleta, né, ali a questão dos DMDC. Você consegue discorrer para a gente um pouquinho sobre o que seria esse valor aprovado da bicicleta? Como eu disse, né, a gente tem um algoritmo hoje na plataforma que, a partir do valor da bicicleta, marca, modelo e ano, nós definimos o valor. Então, vou dar um exemplo. Se é uma bicicleta nova que você acabou de comprar na loja, tem nota fiscal, o valor que você vai cobrir é o valor que você pagou na bicicleta. É uma bike de 50 mil? É 50 mil que você tem. Então, aqui, quando eu falo de 50 mil reais, ele tem essas 4, 5 opções de limites para o RC. 50% dos 50 mil seria 25 mil. Né? Então, a cobertura de danos a terceiros seria 25 mil. Se você quer 100%, a cobertura seria 50 mil, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala do valor aprovado, a gente está dizendo que esse algoritmo faz a validação do valor que a Fairfax vai aceitar aquela bicicleta, e todas essas coberturas estão a partir dessa avaliação, dessa aprovação, que é automática, como eu disse, é algorítmica, né? Então ela está no ambiente digital. Ela é transparente para vocês, para os clientes. Show. Aqui são algumas opções, né? Acho que teve uma pergunta de uma pessoa, acho que o William, se eu não estou enganado, sobre competições, né? Então aqui a gente tem esse diferencial. Você pode contratar ou não a cobertura para competições. Isso aumenta um pouquinho o prêmio, mas é uma opção, porque muita gente, como eu disse, tem a bicicleta para passear no final de semana com a família. Então, ou ele pedala em grupos, mas não participa de competição. Então a gente deu essa opção para ficar um pouquinho mais fácil, né? E mais acessível para quem tem o risco da competição, vai pagar um pouquinho mais, quem não tem, tem o preço mais adequado. Justo. E aqui a gente também tem esse diferencial dos upgrades ou modificações da bicicleta, né? Muita gente compra uma bicicleta e essa pessoa troca o jogo de rodas, troca o selim, troca o pedal e troca uma série de coisas. Nós também cobrimos essas trocas. Então, durante a jornada lá, se a bicicleta do segurado, esse exemplo que eu dei, que a gente comprou uma bike de 50 mil, e na própria loja eu já troquei o pneu, comprei uma outra marca de pneu e coloquei no lugar, e troquei o selim, por exemplo, o banco, você consegue fazer essa inclusão e nós cobrimos esses itens novos colocados. Então, isso é bem Pensando na interessante. parte operacional, Dan, aí trazendo um pouquinho mais para o corretor, esses upgrades se enquadraria, por exemplo, como se fosse uma espécie de um endosso, é isso? Para o cara fazer a inclusão dessas Não, trocas? Não, na né? verdade, não. Isso é uma bicicleta. É igual. Eu não conheço muito seguro de auto, mas eu vou tentar fazer um paralelo que eu acho que para todo mundo fica mais fácil de A ideia é entender. trazer um pouco mais para a Seguro rotina de do auto, corretor. o seguro de auto, por exemplo, eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu não conheço, mas você trocou a roda do carro e você fez a suspensão lá, mudou a suspensão do carro, por exemplo, rebaixou o carro, você não pode fazer o seguro. Você mudou as características do item, né? Aqui o upgrade de modificações é justamente isso. É como se eu tivesse trocado a suspensão da bicicleta por outra e troquei o jogo de rodas por outro. Só que aqui eu cubro, porque é normal no mundo do ciclismo as pessoas fazerem evoluções da bicicleta que ele comprou. Não só trocar, como também modificar. Então, tudo isso está previsto nesse produto que a gente tem. Então, você pode fazer lá todas as alterações. Você pode ter comprado o quadro na Trek, por exemplo, falar o nome de uma fábrica, uma marca, né? Um fabricante. E todas as outras peças em outros lugares. Não tem problema. Você montou a bicicleta, você vai avisar na plataforma todos os itens que vocês alteraram, vai aparecer quanto custa esse seguro para vocês. Na hora de fechar o seguro, você vai mandar a foto da bicicleta inteira, como eu disse que a gente manda, é uma das fotos que a gente pede, e lá a gente vai conseguir identificar quais são as peças que foram alteradas ou que não Bem fazem parte simples o disso. processo, né, Dan? É só fazer uma nova vistoria, como se Tranquilo. fosse uma nova vistoria. Isso, é bem simples.